Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui do canal Educação. Aos nossos alunos que estão nos polos da Rede Seduc, Piauí, atendidas pelas salas do canal Educação, meu boa noite aos nossos colegas, professores presenciais que estão participando desse projeto de mediação tecnológica, principalmente lá na cidade de São Pedro, os nossos colegas no estúdio, também que nos auxiliam aqui na produção desse material midiático e tecnológico educacional, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a continuação das informações do arcadismo, tá? E a partir desse processo, a gente vai trazer para vocês hoje Basílio da Gama. Vamos falar um pouquinho desse autor muito importante da literatura, dentro dessas possibilidades aí da gente poder identificar esses elementos aí necessários, tá? Para a gente poder aqui trazer para a gente poder trazer para vocês aqui essas informações. Na nossa cartela aqui, ó, temos sempre aquela cartelinha de aí abertura. Literatura brasileira, era colonial, o arcadismo, a poesia épica de Basílio da Gama são os pontos que nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa abordagem, tá? Dentro dessa questão aqui, a gente tem a explicitar a presença da lírica épica no período Árcade, comentar a influência da epopeia camoniana e Basílio da Gama, e vamos tentar resolver questões. Temos questões hoje para resolver, que era a participação de todo mundo aí dentro dessa produção. Bom, com relação ao arcadismo no Brasil, professor, o arcadismo vai falar de quê? Ixi, olha, de conflitos armados, tá? Essa tela aí. Essa tela representa a época dos bandeirantes no Brasil, né? Um povo, os portugueses chegaram aqui com o intuito de desbravar o território que havia sido descoberto por Cabral em 1500, chegaram com a violência explodindo aí em torno dos habitantes nativos, que também revidaram. E esse clima hostil, principalmente bélico, perdurou por vários e vários anos aqui no nosso país. E essas rivalidades entre portugueses e indígenas perduraram porque o sonho dos portugueses era lucrar com a obediência e principalmente com a escravização dos nativos. Os índios brasileiros resistiram, né, morreram sobre essa perspectiva de tentar evitar esse processo de dominação. E o Basílio da Gama vai ser um cara que vai tocar nesses assuntos aí, porque o episódio trabalhado por ele tem essa conotação, né? Tem esse processo de exposição aí importante e necessário, tá? Bom, vamos lá aqui, ó, falar um pouquinho sobre esse clima de hostilidade que passa a ser aí trazido na literatura Árcade por conta de questões políticas. Marquês de Pombal, olha a pinturazona dele aí, como ele está aí bem sentadinho, mostrando ao fundo, é porque tem aí essas informações nesse mapa mental que a gente trouxe para vocês, a reconstrução da cidade de Lisboa. Marquês de Pombal foi um dos grandes administradores da colônia, ou melhor, do Império Português durante o século XVII. Administrava principalmente as colônias recém-descobertas, que ficavam além mar, né? Ou seja, nas colônias ultramarinas, como era o caso do Brasil. E os projetos políticos desse cidadão era expropriar o máximo possível as colônias para enriquecer o país, principalmente naquela época em que houve o grande terremoto de Lisboa e a cidade toda veio abaixo e era necessário recursos financeiros imensos para reconstruir a capital
da sede do governo português, tá? E aí, a partir dessa segunda metade do século XVIII, ele vai implantar várias políticas, vamos dizer assim, baseadas no absolutismo, né, que era muito em moda na Europa no século XVIII até o finalzinho do século, quando o absolutismo cai depois da Revolução Francesa. E aí ele era, ser absoluto era ser o único, acima do bem e do mal. Suas políticas eram inquestionáveis e muitos daqueles que questionavam sentiam amargamente o sabor de suas perseguições, tá? No caso aqui do nosso autor, ele produziu um manifesto aí político contrário, principalmente à presença da Igreja Católica aqui ainda do Brasil, tão forte nos negócios, né, no processo social que acabava impedindo muitos negócios de acontecer. Uma das defesas que a coroa, que a Igreja Portuguesa tinha, ou melhor, a Igreja Portuguesa não, a Igreja Católica tinha, era da não escravização dos índios, tá? Por quê? Porque os índios eram os alunos lá da Companhia de Jesus. Não era questão humanitária, não, gente. Era só para não perder aluno aí dentro desse processo. E a gente vai poder perceber que ele acabou se tornando uma pessoa absurdamente inquestionável nas políticas econômicas, nas políticas econômicas e sociais do Brasil da segunda metade do século XVIII. Então, é por conta dele que muitos vão aí pensar duas vezes de falar mal do governo português. Entre eles, o nosso poeta de hoje, Basílio da Gama, né? Tá aqui. Olha aqui, se envolveu com o Marquês de Pombal. O Basílio da Gama, gente, ele tem um problema com o Pombal. Ele era fruto das escolas jesuítas que educavam principalmente a elite portuguesa, tanto na Europa como fora dela, nas colônias, como eu disse, no caso do Brasil. E aí o Marquês de Pombal, ele não gostava desses que eram favoráveis ou benevolentes ou não criticavam a Igreja Católica, especialmente a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela lidava com a catequese dos índios e era contrária, aí muitos padres eram contrários ao processo de escravização, o que para Portugal era péssimo, porque como eles já exploravam os negros das suas colônias africanas, existia povos cativos, nativos aqui também. E a ótica do processo mercantilista era se apropriar de tudo que a terra desse, de pessoas a objetos, a produtos naturais ou não, tudo que tivesse dentro das colônias pertencia e poderia se transformar em comércio, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai poder perceber que o Basílio da Gama, ele acaba se tornando, construindo alguns textos iniciais que criticam aí esse aspecto político, até que ele vai preso. Aí, quando ele vai preso, ele precisa provar a inocência dele. Ele, não, cara, eu não sou contrário a você, não. Chegou lá para o Pombal e passou essa cantadinha aí. Eu sou a favor, olha aqui o texto que eu fiz em homenagem à sua filha. Olha, sua filha vai casar, eu fiz um texto maravilhoso, um texto homenageando as núpcias dela. Aí o Pombal, como pai, ficou todo envaidecido com a homenagem que o poeta Basílio da Gama fez a Portugal, ou à filha. Libertou e, a partir daí, passou a ter uma certa estima pelo Basílio da Gama. E o Basílio da Gama aprendeu rapidamente a lição. Né? Junte-se aos fortes, nunca fique contra eles. E a partir daí, então, ele adota uma postura contrária a todo o seu processo de formação intelectual. Ele era cria das escolas jesuítas do Brasil, estudou em escolas de padres, tinha uma formação educacional e intelectual por conta desse eruditismo que ele conquista dentro dessa formação.
E aí, para salvar o próprio pescoço, principalmente porque a violência com que o Marquês de Pombal agredia os interlocutores contrários a esse movimento, era uma coisa assim impactante, tá? E aí ele foi o precursor, aí ele escreve a obra O Uruguai, justamente para sedimentar esse puxa-saquismo, né? Esse alinhamento forte. A obra é dedicada ao irmão do Marquês de Pombal, traz uma missão pombalina, que foi a recuperação do território dos 7 povos das missões no extremo sul do país, a expulsão dos jesuítas e a troca do território com a comunidade espanhola. E aí tudo isso era parte do projeto de desenvolvimento econômico, político e financeiro que os portugueses tinham para o Brasil e que era desenvolvido pelo Marquês de Pombal. Então, tem que estudar a história para saber essa representação aí importante. A obra, gente, é um poema épico escrito em 1769. Foi o primeiro grupo, ou foi o primeiro poeta que escreveu uma narrativa nesse formato de texto aqui no Brasil, tá? Com características bem sedimentadas. Em 1769, a epopeia O Uruguai tinha uma intenção de contar uma história envolvendo 3 representantes, os europeus, os jesuítas e os índios, numa região chamada 7 Povos das Missões, no extremo do Rio Grande do Sul, né, na divisa com aí o território uruguai. Tá? Por isso esse nome, Uruguai, porque faz uma referência àquilo que seria a região do Uruguai, o rio que corta e que separa a fronteira, em algum momento, a fronteira do Brasil com o Uruguai. Nessas terras havia um tratado, que era o Tratado dos 7 Povos, o tratado era um tratado que havia sido assinado entre os portugueses e espanhóis para troca de território, né? Os portugueses queriam trocar os territórios com os espanhóis, justamente para poder obter benesses comerciais, né, em outras colônias. Mas os índios que habitavam o lado brasileiro não queriam transpor o rio Uruguai e ir morar no território que passaria a ser do Brasil, lá depois do rio, no que era antes o território espanhol. Tá? Então, eles resistiram, principalmente porque contavam com o apoio dos jesuítas. E os jesuítas diziam, não, essa terra é de vocês, esse acordo não foi firmado entre vocês, fiquem aí. Isso gerou um impasse, principalmente por conta daquilo que se representava, aí uma relação que poderia criar uma certa animosidade entre os portugueses e os espanhóis, né? E era preciso se combater essa situação. O, então, administrador do Brasil, que era o irmão do Marquês de Pombal, resolveu destacar uma expedição do Exército Brasileiro para a região, o Exército Português, luso-português, né, junto com o Exército Espanhol, para combater os índios e forçá-los aí a desistir desse território e cumprir o acordo que os 2 países tinham firmado, sem, lógico, a presença dos índios. Né? Então, se destacou, e é claro que o episódio foi de combate. Como a gente viu lá naquela primeira foto, né? Os índios brasileiros, eles sempre combatem, né? Eles estão ali vigorosamente combatendo essa situação histórica que foi a opressão que eles vivenciaram aí em vários momentos do nosso processo de firmação como país, tá? E aí, dentro desse poema, ele vai, é claro, tentar evitar o máximo possível desacordar ou confrontar com a ideia que o Marquês de Pombal queria ver, que era o seu país sob que a sua sociedade sob seu jugo e não revoltadas, como acontecia lá com os índios dessa região. Tá?
Então, o Tratado de Madrid foi assinado em 1956 e passou a ser passou a ser feito essas expedições para tentar fazer com que os índios definitivamente abandonassem o território português, passassem para o lado do espanhol e, a partir dali, fizesse essa permuta entre portugueses e espanhóis. Professora, qual a razão dos índios não quererem ir, né? É porque as terras do outro lado não eram tão férteis, né, em relação às terras importantes. E aí a gente vai poder observar que essa epopeia ela tem características bem interessantes. Ela foi a primeira a quebrar com o modelo da epopeia clássica, porque o Basílio da Gama ele resolveu fazer umas coisinhas diferentes, né? Deixar umas coisinhas assim mais arrumadas, diferenciadas em vários aspectos importantes. O Uruguai é composto de 5 cantos. Aí outra coisa, ele também se achava. Ele quis e mostrou, ou tentou mostrar para a sociedade, que o Camões estava ultrapassado, era fichinha. Camões foi o poeta português que escreveu o brilhante texto Os Lusíadas, texto imenso, 8.816 versos, 10 cantos, introdução, introdução, apresentação, introdução, proposição, dedicatória, todas as partes que a epopeia precisava ter, o Luís Vaz de Camões havia organizado de uma forma brilhante na sua obra Os Lusíadas. E era isso que o cidadão queria, copiar, não, superar o modelo. Então, a ideia dele foi trazer esse processo mais enxuto. De 10, ele caiu para 5, de 8.816 versos, ele conseguiu chegar a 1.377. Nem sequer rimou, porque os versos de Camões são todos eles rimados, com a rima rica, né? Ou melhor, a rima chamada de real, que é 3 pares de alternada seguidas de um par de emparelhada, e dividido em 1.102 oitavas. Estrofes de 8 versos. Então, notoriamente, o modelo do Uruguai, gente, não chegou nem perto aí ao brilhantismo dos Lusíadas. E, infelizmente, a gente vai poder observar que, dentro desse aspecto, o Basílio da Gama não é um autor tão espetacular como ele queria ser, mas deixa registrado aí a sua participação dentro da história. Bom, a história conta a guerra entre os índios dos 7 povos das Missões contra as tropas lideradas por um jovem general português chamado Gomes Freire. Gomes Freire era uma pessoa da ligação do autor, meu Deus, como é o nome do cidadão? Do Marquês de Pombal. E resolve aí atuar lá naquela região. Ele se destaca com um exército formado, parte de um exército, uma comitiva formada por soldados portugueses, né? E por soldados também espanhóis. E sobre a sua liderança, eles vão para a região dos 7 povos das Missões para lutar contra aí os índios liderados por Cacambo. Ah, professora, vamos lá saber os nomes dos personagens. Bom, aí a gente vai ter o Gomes Freire, que é o herói, né? Gomes Freire, que é o herói da narrativa. Ele é o general português que vai comandar as tropas que vão render os índios comandados por Cacambo, né? Da tribo dos 7 povos das Missões. O Cacambo era o guerreiro dessa tribo e ele comanda aquilo que seria o primeiro contato com o chefe, o líder dos portugueses, numa tentativa de mostrar que ele não está ali, disposto a entregar o seu território. Como ele era orientado pelo Padre Balda, né, que é o vilão da história, o Padre Balda ele representa aquilo que o Marquês de Pombal queria ver, os jesuítas sendo tratados como vilões, tá? E aí o Balda ele tinha um filho ilegítimo, né, o Baldeta. E esse Baldeta era um guerreiro, né, Baldeta.
mas tinha como opositor a figura do Cacambo, já que todos eles disputavam, né, no caso o Cacambo e o Baldeta, o amor da filha do chefe da tribo, a jovem índia Lindóia. Lindóia era a namorada de Cacambo, né, e o Cacambo resolve ele liderar a tribo, né, contra essa expedição, tentando resistir às tropas comandadas por Gomes Freire. No meio dessa guerra, ele morre, né? Morre por uma estratégia, né? Ele é atingido pelo próprio Balda, que o assassina, principalmente para que ele, morto, não seja impedimento para o acordo que ele quer firmar com o pai da Lindóia e o seu filho, porque quando ele casar com a Lindóia, ele passa a ser ele passa a ser o herdeiro do controle da tribo dos 7 povos das missões. Então, o texto passa essa ideia de que o Balda ele tem pretensões aí, vamos dizer assim, né, escusas, né, e trama e consegue a morte do Cacambo. A jovem índia fica no aguardo do seu retorno, né? Quando, num belo dia, ela adormece e sonha com o guerreiro morto. Ela fica completamente desesperada e resolve acreditar naquela sonho premonitório e, numa atitude pretensiosamente pré-romântica, né? Aqui, ó, a gente vai encontrar o pré-romantismo, gente. É uma das questões que a gente já viu aqui nas nossas aulas. Alguns árcades que tinham que controlar demais as emoções, né, porque eles eram racionais. Muitas vezes eles deixam escapar essas emoções e acabam aí fazendo uso desses excessos sentimentais. E os pré-românticos, né, eram autores que, ou melhor, os românticos foram muitas vezes exagerados nessa dose de sentimento. E na indisposição e nas possibilidades da não realização, preferiam uma atitude escapista de fugir para a morte do que viver sem os seus amados. E foi exatamente a decisão que Lindóia toma quando ela descobre que Cacambo estava morto. Se o amado dela estava morto, não lhe interessava mais a vida. E nessa atitude suicida, né, ela resolve adentrar a mata fechada, senta-se numa região próxima a um ninho de serpentes e se deixa picar por elas nessa atitude aí de desejo de abandonar a vida. E aí quando o autor lembra que o irmão dela, o Cepé, acorda desesperado procurando por ela, ele resolve acompanhar, verificar os passos, vai seguindo os passos que ela havia deixado na floresta e vê a cena da jovem deitada na mata com uma cobra sobre si, né? Ele aí destramente pega o seu arco e flecha, atinge a cobra, mas percebe que já era tarde demais, né? É esse trecho aí que eu trouxe para vocês, quando ele pega a flecha e lança na direção da cobra com o intuito de matar este animal, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa e a boca e os dentes, deixou cravado no vizinho tronco. Açoita o campo com a ligeira cauda, o irado monstro, e em torturosos giros se enrosca no cipestre, e veste envolto em negro sangue o lívido veneno. Ou seja, quando ele fecha essa cena, ele diz, olha, matou a cobra de uma forma extremamente violenta, mas já era tarde demais. A serpente já tinha colocado os dentes cravados, esses dentes no peito de Lindóia. Então, ela já estava morta. E aí, a morte da Lindóia se torna na primeira cena trazida dentro do romantismo desses excessos amorosos. A jovem que abandona a vida por conta da ausência do seu amado. José Maria Medeiros, um impressionista do século XIX, retrata a morte da Lindóia, um dos episódios do poema épico Uruguai,
em sua tela, né? O irmão mata a cobra, mas era tarde demais, ela já havia sido picada pela serpente. E o fato dela se deitar nessa relva próxima a essa serpente é tido dentro da narrativa, a leitura que a gente faz dentro desse poema narrativo é de que é uma atitude suicida, porque ninguém vai ficar perto de animais peçonhentos, né? Principalmente selvagens como esses animais que são cobras, tem cobras que são muito aí terríveis aí dentro desse aspecto. Então, é o primeiro momento que a gente vê aí essa situação. Bom, contando essa história, nós vamos atrás das nossas atividades para a gente poder aqui trabalhar a noite de hoje. Para que você possa lembrar um pouquinho do arcadismo, trouxe aqui umas questões para a gente poder trazer para vocês aqui através de atividades, tá? Primeira questão, vou pedir 3 minutinhos aqui para o nosso diretor, para que você possa ler aí na cidade de São Pedro e a gente possa também fazer esse chat se movimentar mais aqui. Coloque aí o nome dos alunos, coloque a participação, a gente está sempre atento aqui para fazer esse feedback aqui, tá bom? 3 minutinhos. Vamos lá, gente. Ó, a ciência e o racionalismo constituem as luzes com que se costuma caracterizar o século. Razão que ilumina, que ilustra, que esclarece os homens, que conduz ao progresso.
Daí as palavras iluminismo e ilustração, que caracterizam as manifestações culturais do momento, o conjunto de tendências características do século. O texto se refere ao século XVII ou XVIII, época em que se identifica com o neoclassicismo. Letra B, ao século XVII, momento em que se cultiva a literatura barroca. A última década do século XIX, correspondente à vigência da literatura simbolista. Ao século XVI, correspondente ao florescimento da literatura informativa no Brasil, ou as primeiras décadas do século XIX, quando se instaura o realismo na literatura brasileira, gente. Muito bem. Vamos identificar aqui esses aspectos importantes. É claro, gente, que a gente está falando de quê? Professor, nós estamos falando do arcadismo. Onde é que tem o arcadismo aí? Na letra A. Você sabe que o arcadismo também é chamado de neoclassicismo? Mas aí, ó, dica certa, século XVIII, época que a gente está tratando agora, nesse exato minuto. Vamos lá, gente, ó. Em Uruguai, Basílio da Gama situa a ação em um cenário até então pouco retratado na literatura brasileira, o sul do Brasil. Ali, portugueses, espanhóis e guaranis serão personagens de uma batalha de final trágico para os últimos. Assim, sobre as personagens de Uruguai, pode-se afirmar que, vamos lá, Padre Baldo é retratado como vilão, como se pode perceber na sua maquinação para a morte de Cepé, cujo objetivo era alçar Baldeta ao posto de líder indígena. O irmão Patusca é representado satiricamente na obra como guloso e covarde, o que aparece claramente ao final da história, quando é surpreendido pelos soldados enquanto fugia da aldeia destruída. Tanajura é uma velha feiticeira que revela o futuro para Lindóia, momento em que a jovem indígena descobre que morreria em breve. General Gomes Freire de Andrade é o herói do poema, impondo a vontade do rei de Portugal a todo custo, sem procurar uma saída que evitasse a chacina dos indígenas. Cacambo tem um sonho em que o espírito de Cepé ordena-lhe que incendeie a aldeia para que afaste o inimigo, dando tempo para a fuga dos indígenas. Vamos lá, gente, ó. Eita, aqui pode-se afirmar que o Padre Baldo é retratado como vilão da história. Verdadeiro ou falso, professor? Verdadeiro. Até aí, né? Calma aí. Como se pode perceber na sua maquinação para a morte de Cepé, cujo objetivo era alçar Baldeta ao posto de líder indígena. Bom, o grande problema só aqui, gente, era um só. Era, perdão, aqui, deixa eu apagar aqui, botar o nosso marca-texto. É o Cepé. Porque a morte que ele queria não era do Cepé, ele queria a morte, era do K. Deixa eu apagar aqui. Era do Cacambo. O irmão Patusca é representado satiricamente como guloso e covarde, o que aparece claramente ao final da história, quando é surpreendido pelos soldados enquanto fugia da aldeia destruída. Tem esse Patusca aí, não me lembro dele, não. Tanajura é uma velha feiticeira que revela o futuro para Lindóia, momento em que a jovem indígena descobre que morreria em breve. Não é que ela vai descobrir, ela revela que Cacambo morreu. Cacambo morreu. E aí o sonho revela isso. E não que ela vai. É verdadeiro aqui, mas é falso aqui. General Gomes Freire é o herói do poema, impõe a vontade do rei de Portugal, sem procurar uma saída que evitasse a chacina dos indígenas. Bom, essa questão, procurar a saída, vamos ver aqui se a gente não encontra aqui. Cacambo tem um sonho
em que o espírito de Cepé ordena-lhe que incendeie a aldeia para que se afaste o inimigo, dando tempo para a fuga dos indígenas. A gente vai poder observar aqui... cadê, meu Deus do céu? Pode-se afirmar que... Mas aqui no caso, né, não era o Cepé, era o Cacambo, né? Mas o Cepé, não, aí está certo mesmo. Vou até que corrigir aqui. Ele queria a morte do Cepé, mas quem morre é o Cacambo. Pronto, estou me lembrando aqui da história. Por quê, gente? Porque o Cepé era o filho do chefe da tribo, que era o irmão da Lindóia. Então, o filho do chefe da tribo era o futuro a governar. Aí ele manda o Cacambo e o Cepé, só que na hora lá, ele, em vez de matar o Cacambo, ele mata, em vez de ele matar o Cepé, ele mata o Cacambo. Então, de fato, aí é identificado esse aspecto. O irmão patuscado aqui, na verdade, não é ele, é o próprio Padre Balda, né? Essa referência aqui, de forma grotesca, que se refere a esse representante da igreja, é a descrição do Padre Balda, né? Visto de uma forma negativa, e ele foge covardemente, abandonando os índios, tá? No caso do Gomes Freire, ele, além de ser feroz, ele procura. E aí é uma forma do nosso narrador tentar suavizar essa chacina. Ele diz que ele tenta convencer os índios, fala que os índios são bem aí representados pelo Cacambo, mas que eles são mal orientados pelos jesuítas. E o Cacambo tem um sonho, né, em que o espírito de Cepé ordena-lhe que incendeie a aldeia para que se afaste o inimigo, dando tempo para a fuga dos indígenas, né? Ele não tem esse sonho, né? Não é o Cacambo que tem, é o Cepé que tem, né? E tenta convencer o Cacambo a fazer, e ele diz que não concorda, prefere lutar aí dentro dessa expectativa, tá bom? Próxima questão, vamos lá, gente. 2 minutinhos aqui para você analisar a pintura e o trecho da obra. 2 minutinhos. Logo de guardas rodeado, fontes de crimes, militar tesouro, por quem deixa no rego curto arado.
O lavrador que não conhece a glória, vendendo a vil preço o sangue e a vida, move e nem sabe por que move a guerra. Olha, é um trecho da obra lá do Basílio da Gama, o Uruguai. E a pintura da Batalha dos Guararapes, né, de Vitor Meirelles de Lima, um pintor impressionista do século XIX. Essas duas pinturas esses dois textos se aproximam por possuírem temáticas semelhantes, retratarem o mesmo acontecimento, reforçarem temas e ideias iluministas, aludirem aos mesmos momentos históricos, paródia, assim reinventando ideias, gente, ó. É claro, a Batalha dos Sete Povos das Missões aconteceu no século XVII, né? A Batalha dos Guararapes, se eu não estiver enganado, foi no século XVIII, né? 1757 foi a representação. A Batalha dos Guararapes, eu acho que já foi no século XIX, né? Eu acho. Tem bem conhecimento aí histórico, mas eu acho que ela é principalmente por conta aí dessa questão, acho que da luta contra a questão da independência. Mas depois eu vou perguntar direito para o professor de história. Mas, enfim, a alternativa aí você já sabe que você tem que marcar a letra A. Possuem temáticas semelhantes. As duas falam de guerras, né? De confrontos, desse espírito épico, né? E a gente lembra que o épico é um espírito de batalha, de guerra, que faz com que a gente possa ter aí a aproximação de uma representação do século XVII e uma representação do século XIX, e isso são épocas diferentes com temáticas iguais, temáticas de guerra dentro dessa proposta de literatura, né? Bom, gente, aí ó, vamos aqui só a gente lembrar vocês dos últimos pontos importantes da nossa aula. Nós trouxemos para vocês a história de fato que acontece, de fato, nem tanto, mas a história fictícia, né, criada pela mente do Basílio da Gama. Uma história paralela à história real, até porque tem pontos históricos que, de fato, realmente aconteceram. Houve esse empreendimento bélico imposto pelo governo brasileiro junto com o governo espanhol para fazer cumprir o tratado que eles haviam assinado tempos antes, que era o Tratado de Madrid, essa permuta territorial no sul do país. O grande impedimento eram os índios, comandados pelos portugueses, porque na região era foco lá da campanha jesuíta, né? Era foco das missões jesuítas no sul, e os jesuítas eles eram contrários a esse processo de imigração, até porque eles já tinham estabelecido todo o processo aí de aproximação com aquelas comunidades indígenas, tá? E aí eles acabam se tornando elementos que, junto com os índios, resistem aí a esse foco aí de dominação, principalmente porque era um mando do governador, ou melhor, do Marquês de Pombal, e que se eles perdessem, eles perderiam mais a autonomia, que já estava pouca naquela época por conta dessa política pombalina de redução do poder da igreja, principalmente da Companhia de Jesus aqui no Brasil. E aí, dentro desse aspecto importante, ele, Basílio da Gama, que tinha razões de sobras, porque amargou alguns meses na prisão, por desconfiança e acusações em relação ao jesuitismo, que eram as práticas que as pessoas poderiam possuir, resolve escrever uma narrativa que ele acredita que vai superar a narrativa de Luís de Camões, mas que, é claro, a gente vê que ele perde-se no meio dessa escrita, mas cumpre, no final, a proposta dele de escritor bajulador, né? Fazer um texto em que o Marquês de Pombal se reconhecesse como um ilustre representante das políticas imperialistas de Portugal do século XVIII aqui no Brasil. Então, no final das contas, está válido, né? A parte mais importante é aquela cena, o amor incondicional de Lindóia por Cacambo, a decisão dela
de abandonar a vida, antecipando os sofrimentos que o romantismo vai trazer no século seguinte, tá bom? Na nossa aula de hoje, a gente trouxe para vocês o arcadismo, falamos sobre Basílio da Gama, falamos sobre a Jovem Lindóia, o Cacambo e todos esses personagens que estão lá na história da literatura brasileira, tá bom? Me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana, um bom descanso e até a nossa próxima sexta, gente. Tchauzinho!